Boa tarde, sejam todos bem-vindos para o grande curso, o objetivo da vida, o sentido da vida. E a grande pergunta, por que nasci? Acredito que cada um de nós faz essa pergunta, ou pelo menos deveria fazer essa pergunta, não diariamente, de vez em quando. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Com certeza, não é apenas para comer bem, dormir bem, ganhar dinheiro, fama, tem que ter algo mais profundo. E essa é a grande pergunta de todos os tempos. O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? E essa pergunta nos remete a uma pergunta muito mais importante, não diria, mas primordial. Por que o mundo foi criado? Qual é a razão da existência? Partimos do princípio que nós acreditamos em uma criação inteligente, com um objetivo. Ninguém monta uma empresa sem ter um objetivo por trás. Ninguém faz nada. Todo ser pensante, ele tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo por trás da vida? Qual que é o meu objetivo de vida? Contam que uma vez uma pessoa estava andando pela rua, pelo campo, e de repente ele olha para o lado e ele vê uma cena que ele não acredita. Ele não acredita. Ele vê duas pessoas trabalhando. Uma pessoa está cavando, ele tira a terra, e vem o colega dele e coloca a terra para dentro. Ele abre um buraco e vem o colega e tapa o buraco. Ele não aguentou. Mesmo que não tinha nada a ver com ele, ele parou, falou, desculpa perguntar, mas vocês podem me explicar o que vocês estão fazendo? Eles falaram, a gente está trabalhando. Que trabalho interessante. Um tira a terra, faz o buraco e o outro tapa. Que tipo de trabalho é esse? Falou, como assim? Nós fomos contratados para plantar. Nós somos uma equipe de 3. Eu faço o buraco, tem um colega que hoje não veio, que ele está doente, que ele coloca as sementes, e esse daqui ele tapa o buraco. Mas não é porque o cara que coloca as sementes não veio que a gente vai parar de trabalhar. Nós somos trabalhadores fiéis. Então eu estou abrindo o buraco, ele está mexendo o buraco. Infelizmente, aquele que coloca a semente, ele não veio hoje. Meus amigos, essa é a história de muitos de nós, várias vezes. Onde a semente é uma metáfora para o sentido da vida. Então eu trabalho. E você pergunta para a pessoa, por que você trabalha? Eu trabalho para viver. E para que você vive? Para trabalhar? Às vezes a gente não para pensar. Eu preciso trabalhar para viver. E você vive para quê? Você vive para o fim de semana, é isso? O que está por trás? A gente precisa colocar a sementinha. Então, sem a sementinha, a gente está se comportando igual aqueles dois, que a gente olhando de fora parece um absurdo. Mas hoje estamos começando esse curso que nós vamos aprender a identificar a sementinha e como colocar a sementinha para que, se Deus quiser, nasça uma árvore linda. A árvore da nossa vida, a árvore da vida. E cada um de nós tem que fazer essa pergunta: por que eu nasci? O que me motiva a sair da cama? E a Kabbalah nos ensina a ver que nós temos um pensamento muito superficial. Então você pergunta para alguém, o que te motiva a sair da cama? Eu preciso sustentar a minha família. Então, eu acordo todo dia cedo porque eu vou trabalhar. Então você pergunta, você quer trabalhar? Não é que ele quer trabalhar, ele quer o dinheiro. Você quer o dinheiro? Não, você também não quer o dinheiro. Você quer aquilo que o dinheiro te possibilita fazer. Assim você vai vendo que na nossa vida nós trabalhamos com muitos intermediários e nem sempre a gente sabe onde a gente quer chegar. Pensa numa viagem. Ainda mais hoje em dia, com Covid, pós-Covid, é complicado viajar.
Então, para você viajar, você tem que conseguir a passagem aérea. Você tem que conseguir o transporte até o aeroporto. Você precisa ter o comprovante de vacina. Você precisa ter o PCR. Você precisa disso, precisa daquilo. Até finalmente você chega no hotel. Você também não quer o hotel. Então você quer o passeio. Resumindo a história, a gente passa por tantas etapas para chegar naquilo que a gente quer ou a gente acha que a gente quer. E assim é a nossa vida. Mas o mais legal é que se nós temos o destino final, todas as etapas são importantes. Isso é uma coisa maravilhosa que o judaísmo nos ensina também. Que nós, normalmente, não damos valor para as etapas. Mas as etapas, se me levam a um destino final nobre, as etapas são justificáveis e elas também são nobres. Então, tudo isso só vai existir se a gente vai ter a sementinha para colocar e fazer nascer aquela árvore. E para isso, convido vocês para esse novo módulo, onde nós vamos começar uma nova etapa dentro do Tânia, o Tânia, o manual da nossa vida, onde nós vamos falar a razão divina, melhor escutar do Criador. Qual foi a razão? Por que ele criou o mundo? E por que ele criou cada um de nós? E depois, eventualmente, vamos descendo, trazendo até a nossa vida. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? E aquilo que vai me dar a motivação para realmente levantar da cama, não por obrigação, mas por vibração, por alegria. Todo dia vibrar, pois eu estou numa missão importantíssima. E não é uma missão particular, não é interesse próprio, existe algo muito maior que eu faço parte dessa grande estrutura. Basta me conscientizar e incorporar essa missão tão importante. Novamente, quero frisar, essa pergunta, por que eu nasci, por que o mundo foi criado, não é uma pergunta filosófica. É uma pergunta de ampla aplicação prática para cada momento da minha vida. Porque uma pessoa consciente, uma pessoa inteligente, ele segue um raciocínio. Se uma empresa ela não tem uma meta concreta, ela não tem uma visão, não tem uma missão, não tem processo, não vai para frente. A nossa vida não tem que ser menos do que isso. Portanto, descobrir a razão da existência, descobrir a missão geral, a missão particular, não é filosofia. É muito prático. Eu queria agora analisar com vocês uma coisa que se fala muito hoje em dia, ainda mais que a gente tem a nossa atenção muito concorrida, principalmente com o celular, mas com várias outras coisas. Como conseguir dedicar tempo de qualidade? Muito se fala hoje em dia em você dedicar um tempo de qualidade para os seus filhos, para o seu cônjuge, e assim por diante. Como que nós definimos tempo de qualidade? Qual que é a definição? Vamos começar do início. Qual que é a definição de tempo de qualidade? Eu quero abrir aqui para vocês. Aqui, um minutinho. Pronto. Vamos compartilhar aqui a definição da psicologia para tempo de qualidade. Tempo de qualidade é um período em que dedicamos exclusivamente nossa atenção a alguém, com o objetivo de estreitar a relação com essa pessoa. Então, tempo de qualidade é quando você está focado na relação e não em resolver algum pepino, por exemplo. Vamos pegar agora um exemplo de uma relação de pai e filho. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Qual se encaixa melhor em tempo de qualidade? Levá-lo a passear, jogar futebol com ele, comprar material escolar, tirar o lixo, dar atenção plena, lavar a louça. Eu trouxe aqui algumas ideias e a gente pode dividir em dois campos. Você tem a parte emocional, então quando você dá atenção plena para um filho, você senta no chão, que eu trouxe aqui a foto, você senta no chão para brincar com ele. Isso é chamado de tempo de qualidade?
Agora, se eu vou tirar o lixo do quarto dele, é chamado de tempo de qualidade? Eu vou lavar a louça que ele jantou, é tempo de qualidade? Então, a nossa ideia geral, acredito que todo mundo vai concordar comigo, que tempo de qualidade é o tempo que você dedica para a relação, para você estar próximo a ele, de uma forma que envolva sentimento, e não ações técnicas. Tá certo que o quarto dele tem que estar limpo, eu estou ajudando que o quarto dele esteja limpo, mas tirar o lixo, você chama que isso é uma ligação, é uma dedicação de tempo de qualidade? Acredito que ninguém vai falar isso. E aqui vem a grande novidade. A grande novidade é quando nós vamos extrapolar essa relação que nós temos entre pais e filhos, ou seja, entre o casal. Então, o que é tempo de qualidade com o teu cônjuge? Você lavar a roupa de casa? Você está ajudando, ótimo, mas isso é o tempo de qualidade ou isso daqui é algo que você está fazendo em prol da casa, da família, que seja? Ou trocar o pneu furado. Tá certo que a esposa vai precisar do carro. É bom que você está trocando o pneu do carro, mas quando você está lá com o mecânico, não é um tempo de qualidade com a sua esposa. A grande novidade é que, extrapolando isso para o casamento cósmico com Hashem, parece que as medidas se invertem. Numa relação com Hashem, qual se encaixa melhor para falar de tempo de qualidade? Rezar, estudar Torá. Agora, mitzvot sem intenção, sem sentimentos. Ou amar Hashem com sentimento. Vem a grande novidade do judaísmo. Não é o estudo principal, mas sim a ação. Tempo de qualidade em nossa relação com Hashem é igual a ação. Portanto, quando você quer falar de uma relação máxima com Hashem, não é o sentimento, não é tanto o sentimento, mas é sim a ação. Se você tiver que escolher entre sentimento ou ação, então imagine alguém que estava agora, um exemplo próximo a nós, infelizmente, alguém que está no meio lá da guerra, na Ucrânia, e ele não conseguiu fazer o ceder de Pesach. Ele não conseguiu a matzá, ele não conseguiu o vinho. Ele senta na noite do ceder e ele estuda toda a história do Êxodo. E ele quer fazer o ceder, mas não pode. Ele consegue, no máximo, fazer 4 copos de água. Ele cumpriu a mitzvah, ele estreitou a relação, ele teve um tempo de qualidade com Hashem. Comparado a alguém que está num lugar tranquilo, livre, não está a fim de fazer o ceder, a mãe, a avó, a tia, alguém obrigou, senta aqui, engole essa matzá. Quem cumpriu a mitzvah? Por mais estranho que pareça, quem engoliu a matzá, mesmo contra a vontade, cumpriu a mitzvah. Aquele que queria comer a matzá e fez todas as intenções cabalísticas que sejam, mas não tinha a matzá fisicamente, não faltou a ação, ele não cumpriu a mitzvah. Ele fez o máximo que ele podia, mas ele não cumpriu a mitzvah. Por quê? Porque na nossa relação com a Hashem, o que mais pesa é o maaseh, é a ação. Porque a maaseh, o aikar, o principal é a ação. Para explicar isso, o Tânia, ele explica em 5 palavras. Veine, letosefet beur tevat la'asoto. Agora, o Tânia vai começar a falar da importância no judaísmo da ação prática. Às vezes alguém te para no meio da rua, coloca tefilim, ou acende a vela de Shabbat, mas eu não vou continuar fazendo. Faz hoje. O que está por trás disso? Só então, lembrando, nós estamos estudando o grande e importante livro Tânia. Nós já estamos agora no capítulo 35, um novo módulo. Mesmo quem não acompanhou vai conseguir acompanhar, mas recomendo, está tudo gravado, está no YouTube, está no Spotify, praticamente todas as redes de distribuição de vídeo e áudio, vocês podem encontrar. Mas nós vamos começar agora uma nova fase. Lembrando que nós tivemos o primeiro módulo, que é do capítulo 1 ao capítulo 17,
onde o Alter Rebbe, ele prova que é muito fácil. Vamos lembrar que a origem do Tânia, tudo é baseado num versículo, que Karov elecha davar meod beficha bivavcha lasotó, muito próximo de você, da tua boca, no teu coração, para fazer. Quer dizer, fazer as mitzvot é muito fácil. E no capítulo 1 a 17 ele explicou como que é muito fácil. Então, que Karov elecha davar, como que é muito próximo a você, isso foi explicado do capítulo 1 ao capítulo 17. O capítulo 18 a 25 foi para explicar como que é muito próximo. Karov elecha davar meod, muito próximo. E agora, os próximos capítulos, 35 a 37, é para explicar como que é próximo la'asotó, para fazer. Vamos falar agora do peso da ação dentro do judaísmo. E por final, desde o capítulo 39 até o último capítulo, o capítulo 53, vamos falar da importância dos sentimentos, da emoção e da kavaná, da intenção na hora da ação. Óbvio que é muito importante fazer a ação com o sentimento, mas se você tiver que escolher entre sentimento e ação, escolha a ação. E, na verdade, não é tão difícil de você entender isso. Vamos trazer uma relação aqui, acho que uma relação conjugal vai ficar mais fácil de entender. Se tua esposa está cansada, já está deitada e ela te pede um copo de água. E você responde para ela, eu te amo, você é tudo na minha vida, mas eu não vou pegar o copo de água. Agora, por outro lado, você não vai fazer nenhuma declaração de amor, mas você foi lá e buscou o copo de água. O que estreitou mais a relação? Óbvio que é bom você trazer o copo de água falando eu te amo, mas se você falar eu te amo e não trazer a água, falta ação. E a nossa relação com a Hashem é diferente. Se você tem que pesar e colocar qual que vem antes, a ação tem precedência sobre a emoção. Não esquecendo que ação com emoção, aí é perfeito. Já está tarde, mas vamos continuar mais um pouquinho para a gente avançar. Aqui a gente tem 3 perguntas. Na verdade, a gente tem 3 níveis dessa pergunta básica que é da nossa vida. Por que nós nascemos? Vamos trazer mais para o pessoal. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Olha no espelho, fecha os olhos, faz alguma forma de você se concentrar e pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual o motivo? Parece que eu estou falando de 2 assuntos separados, sobre o peso da ação e por que eu nasci, mas eles vão juntos, daqui a pouco a gente vai ver como vai se encaixar. Então, eu quero voltar aqui para a pergunta básica. Por que eu nasci? Eu quero estudar com vocês em três camadas, em 3 níveis. Por que eu nasci? Qual é o meu objetivo de vida? Então, se você for ver no nível mais básico, o que significa por que eu nasci? O que é esperado de mim? O que eu estou fazendo aqui? Cada ser, inclusive o mineral, todos os reinos, cada ser, ele tem a sua função. Qual que é a minha função? Com certeza eu não nasci para comer sushi. Eu garanto para vocês. Nem os chineses, nem os japoneses. A nossa missão, ela tem que ser bem definida. Então, no nível básico, a pergunta por que eu nasci é qual a minha missão, qual a minha relevância aqui nesse mundo. E cada um pode encontrar. Tem gente que acha que ele nasceu para ser engenheiro, outro nasceu para ser médico, que seja. Não importa que a resposta. Descubra qual que é a tua missão aqui nesse mundo. 2, entrando num reino um pouquinho mais profundo, numa reflexão um pouquinho mais abrangente. Não é uma questão só qual que é a minha importância aqui nesse mundo. Porque eu nasci por que minha alma, tão elevada, tão profunda, tão espiritual, desceu para esse mundo conturbado? Já pararam para pensar? Se você estudar um pouquinho, o que significa uma alma? É uma partícula divina. Ela veio descer aqui, nesse mundo físico, cheio de interferências para essa conexão espiritual. O que essa alma fez de errado para poder merecer vir para esse mundo físico, mundano,
que atrapalha a expressão da alma. Quando a gente sente a alma, a gente já estudou isso no início do Tânia. Quando tem aquela consciência, quando eu tenho que pensar em objetivos, você começa a sentir que tem algo a mais. Eu não sou só corpo, eu não sou só matéria. Eu tenho uma alma. E essa alma, ela tem perguntas. Ela não tem perguntas. Essa alma, ela tem necessidade de expressão, ela tem necessidade de alimentação. O corpo precisa de alimento, a alma precisa de alimento. E essa alma veio para um corpo que oculta ela, para um mundo que atrapalha a expressão dela. E essa é a grande pergunta. Hashem, Deus, por que essa alma veio parar aqui dentro desse mundo tão baixo? E a terceira pergunta, que é a mais pesada, baseado no que nós estudamos no Tânia até agora, nós chegamos à conclusão que um Benoni, que é o homem possível, ele nunca vai ser um tzadik, ele nunca vai ser uma pessoa perfeita. Em outras palavras, ele nunca vai conseguir parar de ter tentações. Ele nunca vai conseguir parar de ter desafios. Portanto, aparentemente, a alma desceu aqui à toa. Se você me disser que a alma desceu aqui e ela consegue transformar o homem em um tzadik, ok. Até talvez faça algum sentido. Mas se você falou que ela desceu para esse mundo e ela vai continuar lutando até o último suspiro, então para que ela desceu? Desceu à toa? Então, resumindo, essa pergunta, porque eu nasci, ela é em 3 níveis. 1, no mais básico, qual é o meu objetivo de vida? 2, por que a alma desceu para esse mundo, uma alma tão pura para um mundo tão baixo? E o terceiro, qual é o objetivo dessa descida total, se não vai ter nenhuma vantagem aparente? O que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, que nem sempre a pergunta precisa ter resposta. Mas muitas vezes a pergunta tem que ficar dentro de nós. Essa pergunta, por que a alma desceu para esse mundo físico ilimitado? Meus amigos, essa pergunta, o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele pergunta em inúmeros dos seus discursos, dos seus escritos. Vários Mamarim perguntam e ele responde brilhantemente. E depois que ele respondeu brilhantemente, no próximo discurso ele pergunta de volta a mesma pergunta. Essa pergunta é para continuar. Essa é uma pergunta que nos motiva a continuar vivendo. Não é só um grito, um desespero. Por quê? Não. Por que significa eu tenho que, com a minha vida, responder essa pergunta. A cada dia que eu acordo, eu tenho que responder. Por quê? Por que minha alma desceu para esse mundo? Tem que ter algum objetivo. Se eu deixo a vida correr e não me faço essa pergunta, é sério. Porque realmente eu vou estar sobrevivendo, não estar vivendo, como a gente já explicou. Para eu viver, eu tenho que todo dia de manhã acordar com essa motivação. Tem algo muito nobre. Deus, ele não faz coisa errada. Um empresário, ele pode começar um empreendimento e dar errado. Deus, ele não falha. Deus, ele não erra. Então, se Deus, ele criou esse mundo, e Deus me colocou nesse mundo, e eu estou acordando hoje de manhã, significa que eu sou uma peça fundamental para toda essa existência? Então, essa pergunta, por que eu desci, não é apenas uma pergunta, o que eu estou fazendo? Não. Por que eu desci? Sim, eu desci. Eu não entendo, mas eu sei que é muito importante. Então, eu vou estar atento para a minha responsabilidade. Esta é a grande pergunta da nossa vida. Lama yardá minha alma. Por que minha alma ela desceu para esse mundo físico? E eu quero colocar aqui para vocês, pelo menos para a gente escutar, no fundo, essa melodia, que é o Nigun, e eu vou colocar tocando aqui, eu vou traduzindo para vocês. Vamos escutando. A alma, ela desce dentro do corpo. E ela grita, ai, ai, ai. E ela grita, ai, ai, ai. Mas saiba
essa descida é com o objetivo de uma elevação até que tudo faça sentido e vale a pena. A alma desce dentro do corpo. E ela grita. Mas vale a pena essa descida. É uma subida muito maior. Muito bom. Então a Neshama, ela desce para dentro de um corpo. Mas para quê? Ela grita, por quê? Querida Azul, essa descida é com o objetivo de uma subida muito maior e vale muito a pena. Muito obrigado e vamos continuar juntos, se Deus quiser, nesse curso, evoluindo como pessoa e crescendo e incorporando a nossa verdadeira missão de mundo.